Bom, após o nosso intervalo, agora nós vamos focar na figura do empregador, artigo 2º da CLT. Quando você fala em empregador, nós temos que o empregador é a pessoa física ou a pessoa jurídica. E toda vez que você fala de empregador, você vai encontrar na figura do empregador essa expressão, alteridade. Falou em empregador, alteridade. Professora, o que é alteridade? Risco da atividade econômica. Empregador, alteridade. Risco da atividade econômica. Então, quem tem que suportar os riscos da atividade econômica é o seu empregador. Ele não pode repassar o risco, o prejuízo da atividade econômica para o empregado. Onde é que está isso? No caput do artigo 2º da CLT. Bom, e aí, quando a gente fala de empregador, nós sabemos que a responsabilidade pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho é desse empregador. É ele que tem o dever de pagar salário, férias, 13º, FGTS. É ele que tem que pensar na eventualidade do risco. Só que, às vezes, a gente olha para o empregador e enxerga esse empregador de forma diferente. Por quê? Porque ele se apresenta de outra forma. Assim, ó. Primeiro nós vamos falar do grupo econômico. O que é o grupo econômico? É uma junção de empresas, uma junção de empregadores que tem por finalidade a obtenção de lucro. Só que quando você fala desse grupo econômico, eu vou chamar de GE, grupo econômico, o artigo 2º da CLT, parágrafo 2º, que veio com a reforma trabalhista, ele trouxe uma redação diferenciada. Agora, nós temos o grupo econômico por coordenação e o grupo econômico por subordinação. Professora, eu já sei o que é grupo econômico. É a união de duas ou mais empresas com personalidade jurídica própria que, buscando a finalidade lucrativa, se unem para explorar determinada atividade. Ok. Só que qual seria a diferença entre grupo econômico por coordenação, grupo econômico por subordinação? O grupo econômico por subordinação sempre vai existir a figura da controladora. Então, aqui vai ter a empresa controladora e as controladas. Vai ter uma empresa que dirige o grupo, sob a supervisionando as demais. Isso é o grupo econômico por subordinação. Me dá um exemplo? Claro, Rede Globo, Bradesco, Pão de Açúcar, Itaú. São um grupo, aqui eles formam um grupo econômico por subordinação. Porque eu tenho uma controladora, Pão de Açúcar, que dirige e controla as demais empresas integrantes do grupo econômico. Então, por exemplo, o Pão de Açúcar tem o Extra, tem o Ponto Frio, tem as Casas Bahia e tem o Açaí. Isso é um grupo econômico, aonde o Pão de Açúcar faz o papel de controladora. E as demais controladas. Toda vez que houver a figura de controlador e controlada, grupo econômico por subordinação. Professora, e o grupo econômico por coordenação? Aqui é sem a controladora.
A lei diz assim, ó, cada empresa guarda a sua autonomia. Cada empresa guarda a sua autonomia. Se cada empresa guarda a sua autonomia, quem manda em quem? No grupo econômico por coordenação, se cada empresa integrante do grupo econômico detém a sua autonomia, quem manda em quem? Professora, ninguém. Porque não existe a figura da controladora. Todas as empresas estão em pé de igualdade. Me dá um exemplo, professora, assim, bem fresquinho, recente para vocês. Rede Uno. Já ouviram falar desse grupo de supermercados Rede Uno? Pois é, o grupo de supermercados Rede Uno é um grupo econômico por coordenação. Porque eu tenho várias empresas unidas, Prix, Princesa, Campeão, Inter, vários mercados menores se uniram para brigar, entre aspas, com os gigantes. Mundial, Guanabara. E aí, qual foi a forma que eles encontraram para lutar pelo mercado, que está difícil? Um grupo econômico. Só que eles disseram, olha, o nosso grupo econômico é por coordenação. Não vai ter a figura da controladora. Cada empresa vai guardar a sua autonomia de administração, de gerência. Só que nós vamos nos unir para vencer o mercado. Então, por exemplo, tem que comprar leite. Vamos pedir leite para todos nós. Tem que comprar feijão. Vamos pedir feijão para todos nós. Por quê? Porque o preço vai lá embaixo e a gente consegue combater as grandes. Mas, professora, o que o grupo econômico importa no direito do trabalho? Se você for lá no parágrafo 2º, a parte final é muito importante para a gente. Porque ela diz lá na parte final que quando as empresas integram um grupo econômico, a responsabilidade pelas obrigações do contrato é solidária. Professora, explica isso, por favor. Como assim? Responsabilidade solidária. Não entendi. Então, tá bom. Então, imagina você o seguinte. Nós temos o Zé. Nós temos, deixa eu botar para cá, o grupo Pão de Açúcar, com o Extra, o Ponto Frio, as Casas Bahia e o Açaí. O Zé foi contratado aqui, ó. O Zé foi contratado aqui. Foi lá no Extra, preencheu lá o formulário, passou na entrevista. Zé, contratado. Vai trabalhar no setor de reposição. Vai ficar lá no estoque. Ok. E o Zé está trabalhando no Extra. O Pão de Açúcar passa um tempo, não importa qual. Pão de Açúcar chega para o Extra e diz assim, Extra, você está com muita gente aí e está precisando de gente no Ponto Frio. Faz o seguinte, remaneja. Tira o Zé, escolhe aí empregados do Extra e joga aqui para o Ponto Frio. O Extra fala assim, Zé, meu filho, a partir de segunda-feira, você não vem para essa loja aqui, não. Vou para onde? Vai para essa aqui agora, ó, Ponto Frio. E eu lá vou fazer o quê? A mesma função. Na mesma jornada de trabalho. Só que você vai ser repositor agora, vai ficar lá no estoque, na empresa Ponto Frio. O Zé sai daqui e o Zé vem para cá. Pergunto, o fato dele sair dessa empresa, que tem uma personalidade jurídica própria, um CNPJ próprio, distinto dessa daqui, é outro vínculo empregatício? Não. Por que não? Porque quando nós falamos de grupo econômico, nós temos a súmula 129 do TST. E a súmula 129 do TST fala sobre a teoria do empregador único.
Professora, explica teoria do empregador único da súmula 129. Essa teoria do empregador único, ela traz a solidariedade dual, ativa e passiva. Por esse entendimento do TST, a mão de obra de um empregado que mantém vínculo empregatício com uma empresa do grupo econômico pode ser inserida aonde? Em qualquer empresa integrante do grupo econômico. E isso não representa mais de um contrato de trabalho, vírgula, salvo ajuste em contrário. Ou seja, saí do extra, fui para o ponto frio, com a mesma jornada, com a mesma função, não mudou nada. Eu só saí de uma loja e fui para outra. É um novo vínculo? Não. Para o dia de trabalho, você, como trabalha para um grupo econômico, é um empregador só. Porque a solidariedade é ativa, tirar proveito da sua mão de obra em qualquer empresa do grupo econômico é ativa, ao mesmo tempo que é passiva. Foi demitido, procure seus direitos. Quem é que tem que pagar? O grupo. O grupo, porque é solidário. Todas as empresas que integram o grupo econômico respondem solidariamente pelas obrigações do contrato de trabalho. Ou seja, professora, eu comecei no extra e terminei no extra. Eu nunca fui para as outras empresas. Quem responde de forma solidária? O grupo. Independentemente da prestação de serviço. Onde é que está isso? Parágrafo 2º do artigo 2º da CLT e também na súmula 129. Diga, meu amorzinho. Responde. Certo. Responde. Perfeito. Porque olha só, professora, ainda vou mais além um pouquinho. Você desconhecia, vamos imaginar, você desconhecia que a empresa a qual contratou o Zé fazia parte de um grupo econômico. Por quê? Porque nem registraram na junta comercial. Aquele grupo econômico de fato, não é de direito, só para, entendi, fraudar a norma. É. Mas aí, você é demitido, ajuiza a reclamação contra uma empresa. Só uma. Fase de conhecimento, saiu a sentença, julgou procedente. Na fase de execução, você fazendo as buscas, as pesquisas, você descobre que tem empresas coligadas. Aí você fala, caraca, maluco, tinha empresa aqui, ó, eu não vi. Caramba, não posso mais, vou até te cortar. Não é grupo econômico? Não importa se é por coordenação ou subordinação, não importa. Se é grupo econômico, a responsabilidade do grupo é solidária. Professora, então eu posso requerer o juiz em execução que aquela empresa faz parte de um grupo econômico e pedir a condenação solidária das outras empresas? Basta comprovar que aquilo é um grupo econômico. Porque essa solidariedade, ela não é processual. Essa solidariedade, ela é econômica. Então, quando a empresa integra um grupo econômico, filha, você responde solidariamente pelas obrigações do contrato de trabalho. Inclusive na fase de execução. Basta provar o grupo econômico. Provado o grupo econômico, vem você, vem você, vem você, vem você. E vocês vão responder de forma solidária. Entender isso daí? Ficou claro? Diga, amor. Aí é que está, professora. Esse que foi condenado depois, na fase de execução, que pagou uma dívida a outra empresa, no cível, eles podem buscar o direito de regresso, uma indenização? Entre eles, sim. Porque ali vai ver, olha, eu paguei uma dívida que não era de um empregado meu, mas que por ser grupo econômico fui condenado. No cível, sim.
Mas no direito do trabalho, o empregado que mantém vínculo com uma empresa integrante do grupo econômico vai poder responsabilizar as empresas? Vai. Só que presta atenção agora. A reforma trabalhista trouxe o entendimento do tribunal para dentro da CLT no parágrafo 3º do artigo 2º. E o que o parágrafo 3º diz do artigo 2º? Que a mera identidade de sócios, por si só, não caracteriza grupo econômico. A mera identidade de sócios, por si só, não forma grupo econômico. Além de ter identidade de sócios, é necessário demonstrar, primeiro requisito, interesse integrado. Segundo requisito, comunhão de interesse. Terceiro requisito, atuação conjunta das empresas. A mera identidade de sócios, por si só, não forma grupo econômico. O que é necessário? É necessário, quando houver identidade de sócios, a presença de 3 requisitos. Quais são os requisitos? Interesse integrado, ou seja, a intenção de lucro. Comunhão de interesse, pleonasmo, é a mesma coisa, se unir no mesma finalidade. E o último, atuação conjunta das empresas. Com esses 3 requisitos e mais a identidade de sócios, o que nós temos? Grupo econômico. Professora, me dá um exemplo? Vamos lá. Nós temos 4 empresas. Dentro dessa empresa aqui, nós temos o sócio F e G. Nessa empresa aqui, nós temos o sócio F, casa e lata. Nessa empresa aqui, nós temos o sócio F e o sócio, sei lá, Z. Nessa empresa aqui, nós temos o sócio F, o sócio Z e o sócio T. Tem identidade de sócios nessa empresa? Tem. O fato da mesma pessoa integrar o ato constitutivo das outras empresas, só isso já é grupo econômico? Não. Ah, mas o denominador comum aí é o F. O F está em todas as empresas. O F é um investidor. Você, de repente, tem dinheiro. O menino Neymar tem dinheiro. Fala, ó, esse negócio de futebol não vai dar dinheiro para sempre, porque vai chegar numa idade, vou estar velho, tem que pensar no futuro, vou investir meus milhões. E aí ele faz sociedade com o Mundo Verde, com a academia, com o restaurante, com o posto de gasolina. Quem é o denominador comum? O Neymar. E o fato dele ser denominador comum já é grupo econômico? Não. O que é necessário para formar o grupo econômico? Interesse integrado, efetiva comunhão de interesse, atuação conjunta das empresas. Quando você tem isso, o que você tem? Um grupo econômico. Então, por exemplo, aqui é um posto e diz assim, abasteça aqui e ganhe desconto na academia. Ó, a academia é, matricule-se aqui, pague gasolina barata, tenha desconto no supermercado. O supermercado é, compre aqui e concorra a 1 ano de mensalidade grátis. Vocês estão entendendo? A atuação conjunta, o interesse integrado. Quando você demonstra a atuação conjunta, o interesse integrado, com o denominador comum dos sócios, o que você tem? Grupo econômico. O que essas empresas são em relação ao contrato de trabalho? Solidárias. Entenderam? Ficou dúvida para vocês? Então, fechamos grupo econômico. Fechou, guarda isso. Agora, nós vamos falar sobre sucessão de empregadores.
outro tema sobre empresa. Grupo econômico, fechou. Vou apagar. Ok? Todo mundo copiou? Artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da CLT. Ok? Agora, nós vamos falar sobre sucessão de empresa e sucessão de empregador. Sucessão da empresa e sucessão de empregador. Vamos lá. Sucessão. Artigo 10 e 448 da CLT. Artigo 10A e 448A da CLT. Quando você fala de sucessão, não tenho como não imaginar, porque eu só visualizo isso quando eu falo a palavra sucessão de empresa. Eu lembro daquela brincadeira de infância escravo de Jó. Porque a sucessão é isso. Você tem uma linha aonde você vai passando, naquela brincadeira. Vai passando, e a bomba estoura com quem? Vou jogar para o direito de trabalho. Quando você está diante de uma sucessão, vou colocar uma sucessão conhecida de vocês. Banco Real, que depois se tornou ABN Emiro Bank, e que hoje em dia é o Santander. A brincadeira de escravo de Jó nasceu aqui, com os contratos e obrigações trabalhistas, que depois passou para esse, que agora está com esse. Quando o empregado admitido aqui é demitido, quem é que paga? Esse empregado, se contar isso para o advogado, óbvio, respeitando a prescrição quinquenal, de 2 anos para propor a ação e 5 anos para cobrar as verbas, respeitando a prescrição, se ele disser, fui inicialmente contratado pelo Real, mas o Real virou ABN, foi vendido, sucedido. E o ABN virou Santander. Doutor advogado, eu processo quem para reaver meus direitos trabalhistas? Quem é que entra no polo passivo da ação? A resposta está aqui. Neles dois aqui, ó. O que, professora? Numa sucessão de empresa ou de empregador, quem sempre responde, e tem exceção, quem sempre responde é quem para com a batata quente, é o sucessor. O sucessor, a regra do sucessor é que ele responde de forma, olha aqui, ó, integral, pelas obrigações da relação de emprego, do contrato de trabalho. É o que, professora? É, independentemente da empresa ter sido vendida, de alterar o sócio, quem é que responde integralmente pelas obrigações do contrato de trabalho? O sucessor. É dele que você vai cobrar. Por quê, professora? Porque está lá no artigo 10 e no 448. As alterações da estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho de seus empregados. Está lá. Fala também no princípio da imodificabilidade contratual, dizendo que nesse princípio da imodificabilidade contratual, que quem compra responde pelas obrigações do contrato, independentemente de ter prestado serviço. Professora, não entendi. Ué, você foi demitido aqui, no ABN. Só que quando você ajuizou a ação, já estava de frente para a empresa Santander. Quem entra no polo passivo da ação? Santander. Mas, professora, quem me demitiu foi ABN. Não importa, porque quem compra, compra tudo. É a musiquinha, escravo de Jó, jogava um caxangá, tira a bota, ficou. Quando ficar com o Zé Guerreiro ali, filho, tu é o Zé Guerreiro. E aí? Não tem zigue-zigue-zá, não, é contigo mesmo. Passa o cheque. É você que vai pagar. Só que presta atenção. Primeira pegadinha. Não é solidariedade,
não é subsidiariedade. A responsabilidade é toda dele. Então, eu vou cobrar de todo mundo. Não, vai cobrar do sucessor. Primeiro do sucessor e depois do sucedido. Não, é dele. Responsabilidade integral do sucessor. Professora, tem como responsabilizar o sucedido? Tem. Como, professora? Somente se ficar caracterizada a fraude na sucessão. Está na lei. Se ficar configurada a fraude, a lesão, o prejuízo, se ficar demonstrado que aquela sucessão foi feita para prejudicar trabalhador, a lei muda a sua redação e diz que sucessor e sucedido passam a responder de forma... Entenderam a pegadinha da questão? Você vai ler o problema da prova. E você vai ver que uma empresa comprou outra empresa. O que você vai marcar? Que a adquirente é a sucessora. E que é ela que vai responder por tudo. Dívida presente e dívida passada. Quem compra, compra tudo. Agora, se a questão da prova disser que nessa sucessão entre eles houve fraude, dolo, lesão, prejuízo, se vier essa palavra mágica, qual é o X que vocês vão marcar? Que sucessora e sucedidos responderão de forma solidária. Não é subsidiária, é solidária. Professora, mas qual é a diferença de solidária para subsidiária? Qual é a diferença? Subsidiária é a fila, é o benefício de ordem. Porque, primeiramente, você vai no devedor principal. Secundariamente, no devedor subsidiário. Benefício de ordem, subsidiariedade. Primeiro eu cobro de quem me deve. Se ele não puder pagar, subsidiariamente, secundariamente, a terceirização aqui, você cobra dele. E na solidariedade, é a maravilha, é o paraíso. Porque na solidariedade, você cobra de quem? De quem você quiser. Professora, eu posso cobrar de todo mundo? Professora, eu posso só cobrar, estava aqui no quadro, de B e de D? Não quero cobrar de A e de C? Irmão, a solidariedade é tua. Você cobra de quem você quiser, porque todos vão responder de forma solidária quando houver fraude. Não tem fraude. Quem responde? Sucessor. Entenderam até aí? Tem mais. Professora, o ABN foi vender o banco para o Santander. O Santander não é bobo, é banco. E aí disse assim, o ABN eu não vou comprar esse banco não. Cadê que você não vai comprar o meu banco? Cheio de dívida. Não vou comprar não. Tem um passivo trabalhista aí enorme. Não vou comprar. Aí o ABN vira para o Santander e diz assim, vou colocar uma cláusula no contrato. Que cláusula? Cláusula de exclusão de responsabilidade. De isenção de responsabilidade. Essa cláusula, ela vai ficar declarada no contrato de alienação empresarial, trespasse. A gente vai averbar essa cláusula na junta comercial. Que garantia essa cláusula me dá? Eu vou declarar que você está entrando na empresa livre e desimpedido, sem ônus, sem dívida, que você responde dessa data para frente. Qualquer data, dívida pretérita, eu pago. Você não paga. Você compra dessa forma? Assim eu compro. Beleza, fechei negócio aqui. Assinamos. Levamos o contrato a registro. Foi averbado na junta comercial. Beleza. 2 anos depois, o Zé é demitido. Zé procura seus direitos. Vai bater na porta da Justiça do Trabalho. E vai processar quem? Óbvio que o Zé vai processar o sucessor. Beleza. Só que ele alega que trabalhou 5 anos. Ok. E aí, ele cobra os 5 anos de quem? Santander. Santander tem que apresentar contestação, porque foi notificado. A contestação tem que ser apresentada até a audiência, artigo 847.
ou se for eletrônico, juntado eletronicamente até a audiência. Ok. Na defesa de Santander, malandro, o que ele junta? Contrato. Aonde está lá? Caixas altas, grifado, tamanho da letra, 24. Para o juiz enxergar. 24 tamanho da letra. Para quê? Cláusula de exclusão de responsabilidade. Eu, sucessor, não respondo por nada. Minha legitimidade não existe. Eu sou parte ilegítima. Cadê quê? Que quem deve, quem tem que sentar aqui é o ABN. Olha a cláusula. Aí o juiz. Ah, tem uma cláusula aqui, você comprou o banco, né? E o banco, o outro, o sucedido, te isentou de responsabilidade. Tá bom. Vale de quê? Trouxa, vale de nada. É o quê, professora? É o quê? O juiz jogando no contrato na cara dele, que ele é desses. Não vale de nada. Julgo o procedente pedido, condeno o Santander a pagar hashtag tudo. É o Santander que vai pagar tudo. Tudo. Centavinho por centavinho. Por quê? Porque essa cláusula de exclusão de responsabilidade não tem eficácia para obrigações trabalhistas. Não serve. Então, é o Santander que vai pagar? Sim. Professora, mas ele pode regressar no cível? Pode. No cível, ele pode tudo, receber tudo. Mas na trabalhista, quem é que paga? Ele, Santander. Entenderam até aí? Dúvidas até aí? Tranquilinho? Preste atenção agora. Quando você fala dessa sucessão, você pode alterar, suceder empresa, sucedir empresa, isso aqui. Só que você pode alterar a estrutura jurídica da empresa. Traduzindo, suceder sócio. A empresa continua. Quem é que muda? O sócio da empresa. E nesse caso, quem é que responde? Presta atenção aqui. O artigo deve ser o 10A da CLT. Ele criou uma ordem de responsabilidade. Aonde, nessa ordem de responsabilidade, de cobrança das obrigações trabalhistas, quem é que responde de prima, de primeira? A empresa devedora. E depois, professora, o sócio atual. E depois, professora, o sócio retirante. Professora, eu não entendi, não. Então, vamos imaginar a nossa empresa X. A empresa X, ela foi aberta no ano de 2012, com um sócio A e B. Tranquilo. E aí, professora, vida que segue, essa empresa X, no ano de 2016, continuou sendo empresa X, mas com um sócio agora, C e D. Mudou só os sócios, mas a empresa X continua. Foi vendido apenas fundo de comércio, mas os sócios A e B foram embora, chegaram C e D. Foi averbado na junta comercial em novembro de 2016. Professora, onde está o Zé nessa história? O Zé está aqui, ó. Zé é empregado fundador da empresa. Começou juntinho. A empresa abriu, contrataram o Zé. E Zé está aqui. Beleza. O que aconteceu, professora? A empresa X, no ano de 2017, vou botar 2018. A empresa X, no ano de 2018, em março, demitiu o Zé. Zé, obrigada. Procure seus direitos. Tchau. O senhor vai me pagar, não? Vou não, Zé. Eu sou daqueles que demito e não paga nada. Entendi. O Zé tem que fazer o quê? Buscar o direito dele. E ele busca o direito dele aonde? Justiça do Trabalho. Qual é o prazo que o empregado tem para ajuizar uma reclamação trabalhista? 2 anos. E nesse tempo de 2 anos que ele tem para ajuizar uma reclamação trabalhista, que é a prescrição bienal,
Quanto tempo ele pode retroagir? 5 anos. Beleza. O Zé é demitido em março de 2018. Ele ajuiza, data do ajuizamento da ação, depois que ele contratou o advogado, foi em agosto de 2018. Foi a data do ajuizamento da ação. Quem é o réu no processo? X. Zé era empregado de X. Então, quem é o réu, a reclamada no processo? X. E aí? Todo o trâmite processual. Vida que segue. Audiência, tem acordo, prova, pão duro, sentença. A sentença do juiz foi PP, procedente em parte, condenando a empresa a pagar para o Zé 40 mil reais. Zé ganhou hora extra, férias em dobro, desvio de função, 40 mil reais. De quem é essa dívida? Quem tem essa obrigação de pagar? X. A execução vai ser em face de quem? X. Beleza. Começou a execução. Transitou em julgado, não recorreram, ou se recorreram, mantiveram a decisão, transitou em julgado, comecei a execução. Vou atualizar os cálculos, né? Liquidação de sentença, atualizar os cálculos, juros, correção, de 40 mil agora, 80 mil. O juiz homologou, bateu o martelo, 80 mil é o valor da dívida. Beleza. Quem é que tem que pagar agora 80 mil? X. Oficial de justiça leva o mandado de citação, penhora e avaliação. Para quem? X. Ó, tá vendo aqui o mandado de citação, penhora e avaliação do artigo 880 da CLT? Tô vendo. 48 horas para pagar. É o quê? 48 horas? 80 mil? É, tem que pagar. Tá aí, ó. Citação aí do juiz, mandado de citação, penhora e avaliação. Se vira em 80 mil em 48 horas. Vai se virar? Duvido, não tem dinheiro. E aí? E se eu não pagar, o que vai acontecer? Vou voltar aqui. Quem? Oficial de justiça. Vou penhorar tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Está aqui. Está escrito aí, ó. CLT. Oficial de justiça volta. Acha o que dentro da empresa? Nada. Não tem dinheiro? Não tem conta? Não tem nada. Aí o Zé estava pensando em trocar de carro, ó. De casa. De repente comprar uma pistola que pode agora. Não vou comprar nada. Porque a empresa não tem dinheiro. Calma, Zé. Porque o devedor principal é X. Só que além de X, tem outra pessoa que te deve. Quem? Quem é que deve? Se você olhar o artigo 10A, primeiro é a empresa devedora. Inciso 2. É quem depois vai usar no inciso 2. Quem está aí? Sócios atuais. Quem é que vai, então? Sócio atual. Professora, como é que a minha mão vai alcançar a C&D? Qual é o mecanismo jurídico que eu tenho que utilizar para alcançar a pessoa física? Desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica dos sócios. Ah, entendi. O juiz tira a PJ, deixa a PJ aqui no processo e também entra nesse processo quem? C&D. É feito o procedimento, cita o sócio, suspende a execução, dá prazo de 15 dias de manifestação, porque é o contraditório, e bate o martelo. Bate o martelo para quê? Venha C&D. Para quê? Para pagar 80 mil. Os dois, entre eles, 80 mil para... Ó, achei dinheiro na conta de um, é esse um que perdeu 80 mil. Professora, eu fiz aqueles negócios lá que mandam fazer, Bacenjude, Renajude, os Judes da vida que tem, fiz tudo, professora. Tem até o Simba agora. É, tem mesmo o sistema lá de movimentação bancária, Simba, automática, tem, verdade. Achou quanto de C&D? Não tem nada, professora. Tudo laranja. Tá difícil, Zé. Aí Zé já fica #triste. Calma, Zé. Olha o 10A.
10A, estou olhando aqui. Sócios retirantes. Aí você, obrigada, Jesus. Luz no fim do túnel. Quem é o sócio retirante? Só que tem um se. Qual é o se? O sócio retirante responderá pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho se a reclamação trabalhista tiver sido ajuizada no prazo de 2 anos a contar da averbação. Professora, deixa eu ver se eu entendi. O Zé, para alcançar A e B, sócios retirantes, necessariamente, ele deve ajuizar a reclamação trabalhista dele no prazo de 2 anos, a contar da averbação, da alteração do ato constitutivo. A e B deixaram de ser sócios, saíram da empresa quando? Novembro de 2016. Durante quanto tempo A e B permanecem presos a essa responsabilidade? Novembro de 2018. Zé foi demitido quando? Março, veja bem, não é data de demissão, é data de ajuizamento da ação. O Zé foi demitido em março. Contratou advogado, ele ajuizou reclamação trabalhista em agosto de 2018. A execução está acontecendo agora, no meu exemplo, em 2020. Tem como alcançar a responsabilidade subsidiária dos sócios retirantes? Tem. Por que tem nesse exemplo? Porque a propositura da ação foi dentro do prazo de 2 anos a contar da averbação. Nesse caso, então, por exemplo, eu poderia pedir Bacenjude, Renajude, Infojude, Simba, o SAB, tem o SAB também. Eu posso pedir tudo isso em face dos sócios retirantes? Posso. Por quê, professora? Porque quando a reclamação foi proposta, não havia sido esgotado o prazo de 2 anos a contar da averbação. Entenderam? Ficou claro para vocês? Então, só cuidado para não confundir. Quando você fala de sucessão, a responsabilidade é sempre da empresa sucessora, é dela, integral. Quando é que a empresa sucedida responde? Em caso de fraude. E ela responde de forma solidária. Essa explicação aqui do quadro agora não é em relação à empresa, e sim aos sócios da empresa. Quando você fala do sócio da empresa, tem uma escada. Porque primeiro a dívida é da empresa, depois do sócio atual e depois do sócio retirante. E entre eles, inciso 1, 2 e 3, a responsabilidade é subsidiária. Ficou claro? Dúvidas? Fala, Paixão. Vou falar de terceirização, depois desse tópico, tá? Porque aí vai mudar, ok? Dúvida até aqui? Vou colocar algumas observações sobre esse tema sucessão. Primeira observação, que é pegadinha. E vocês vão anotar aí no caderno. É a Lei 11.101 de 2005. Você vai botar lá, OBS, Lei 11.101 de 2005. E você vai escrever o seguinte: na falência, não há do verbo haver responsabilidade da empresa sucessora. Não há responsabilidade da empresa sucessora. Quando a sucessão
ocorrer no juízo falimentar. Ponto. Está lá na Lei 11.101 de 2005, mais ou menos no artigo 141 dessa lei, por ali, tá? 141, acho que é inciso 1, está bem próximozinho. Aí. Deixa eu explicar isso para vocês, que pode ser pegadinha da prova. Lembra da Varig? Empresa aérea, Varig? Tigona. A Varig, todos nós sabemos, ela quebrou. Teve a sua falência decretada. E quando você diz para um empregado que a empresa quebrou, o empregado ele fica triste. E com razão dessa tristeza. Por quê? Porque eu costumo dizer que são 2 calvários. O primeiro calvário é na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque quando a sua empresa quebra, se torna uma execução coletiva. E para você executar de forma coletiva, você precisa ter um título, dizendo qual o valor do seu crédito. Então, você vai para a Justiça do Trabalho para obter esse título executivo. É o juiz dizendo quanto é que a falida te deve. Aí você pega essa sentença, esse título executivo, e executa. E cobra aqui, no juízo falimentar, onde o crédito trabalhista é um crédito preferencial. Nós sabemos disso. Até 150 salários é um crédito preferencial. Ok. E aí é que tem um problema, porque assim, poxa, professora, quando a empresa quebra, não tem para receber. Porque é tanta dívida, que o passivo é tão grande, que não sobra dinheiro. Às vezes a gente ganha e fica chupando o dedo e não leva. Verdade. E nesse meio tempo da quebra da Varig, todo mundo desesperado, foi um caos na época, veio a notícia. Que notícia, professora? Que a Varig foi vendida. Varig Log, compara Varig Log, houve a sucessão na Varig, foi estampada em tudo que é jornal. E aí todo mundo disse, beleza, quem compra, compra tudo. Ativo e passivo. Então nós vamos receber, porque a sucessora, além de pagar as dívidas, vai pagar aos empregados dessa empresa. Graças a Deus. Na mesma época em que houve a sucessão, houve a publicação da Lei 11.101 de 2005, artigo 141. E quando você olha esse artigo, e você lê esse artigo, está dito lá, que quando a sucessão acontecer no juízo falimentar, a sucessora, ela entra nessa empresa livre, desimpedida, sem as dívidas da massa falida. Então, ela não assume nenhuma obrigação da sucedida. Ela entra na empresa sem responsabilidade de pagar as obrigações trabalhistas. Entenderam isso? Por quê? Porque se ela compra, ela vai aportar um dinheiro ali, aquele dinheiro vai ser distribuído, vai chamar o síndico, o administrador judicial, para fazer ali a distribuição conforme o quadro geral de credores. Mas, esse dinheiro aí não deu para pagar todo mundo, não. O problema é teu. Eu não devo mais nada. Eu comprei, o dinheiro está lá, você não pode cobrar da sucessora. Por que não pode? Porque a sucessão aconteceu em sede de juízo falimentar. Entenderam isso daí? Ficou claro para vocês? Cuidado para não confundir. Agora, sucessão normal. Sucessão normal. Não decretou falência. Quem é que responde? Sucessora. Integralmente pelas obrigações do contrato de trabalho. Dúvidas? Diga lá, meu amor. É um grupo. Isso aí. Sim, sim. Olha, eu tenho que responder com um depende. Por quê? Porque parte pode ser aproveitado sim, mas uma parte pode ser demitida. Porque a pergunta do colega foi, professora, a Varig era um grupo onde tinha ali a parte da Varig Log e despacho de malas e voo, etc. E assim, uma parte ficou funcionando. E o que aconteceu com os empregados? Tinha uma parte aberta, ativa.
Foram aproveitados? Depende. Uma parte foi aproveitada e ficou na ativa. Mas quem foi demitido teve que obedecer o procedimento falimentar. E aí é da onde vem a palavra calvário. Por quê? Porque se você trabalha para uma empresa que quebra, que tem a sua falência decretada, para receber, pede uma sentença para o juiz do trabalho. Sentença. E cobra essa sentença onde? Aqui. Só que na hora de cobrar aqui, não é assim, bati na porta, me paga. Não é assim. Por quê? Porque vai ter o quadro geral de credores, o seu crédito vai ter que ser habilitado, pode ser impugnado ou não, e tem um limite. Ele só é preferencial até quanto? 150 salários. Se você tiver mais do que isso, vai para o final da fila, a diferença. E aí é que vem o problema. Tudo bem, eu estou aqui na fila para receber, eu sou o primeiro. Mas tem crédito? Veio algum dinheiro? Não veio, estou aguardando. Entendeu? Esse é o problema. Por quê? Porque nem todo mundo vai ser aproveitado. Quem for, contrato ativo, vida que segue. Quem não for, tem que ir para lá onde? Justiça do Trabalho, falência, para poder receber o crédito. Ok? Dúvidas até aí? Perguntas sobre sucessão em grupo econômico? Fechamos. Terceirização agora. Vamos falar de terceirização. Dá tempo. Terceirização. Bom, terceirização veio um pagode muito louco, porque na época da terceirização, do buchicho da lei, a pergunta que diziam, que faziam era, o que pode ser terceirizado? Quando você fala de terceirização, qual é o serviço que pode ser terceirizado? A lei que regulamenta a terceirização é uma lei emprestada. Como assim, professora? Não tinha lei de terceirização, não tinha. O que havia na legislação, entre aspas, no judiciário, sobre a terceirização? Uma súmula, 331 do TST. Ela está valendo ainda? Tá valendo. Mas agora nós temos a lei da terceirização. E a lei da terceirização emprestada é essa aqui, ó. Lei 6.019 de 1974. Você estranha a data. Ué, 74. A gente está em 2020 e a lei surgiu agora da terceirização. Como assim? Porque essa lei aqui, ó, ela agora regulamenta 2 contratos. Ela regulamenta o contrato temporário, que na próxima aula nós vamos ver, o contrato temporário a prazo determinado. E também agora vai regulamentar a terceirização. E a terceirização veio parar dentro dela por força dessa lei, 13.429 de 2017. A lei 13.429 de 2017 trouxe para dentro da lei do temporário o contrato de terceirização. Professora, num contrato de terceirização, quem são as partes? Você tem o empregado, você tem o prestador de serviços, que pode ser, daqui a pouco eu falo, prestador de serviços, e você tem o tomador de serviços. Professora, o vínculo empregatício do empregado está onde, professora? Quem é que assina a carteira de trabalho dele? Quem é, professora? O prestador de serviço. É ele que, atendendo às exigências da lei, vai assinar a carteira de trabalho do empregado, vai pagar férias, 13º, FGTS, é o prestador de serviço. Mas, professora, na hora de trabalhar, a mão de obra desse empregado é aproveitada aonde? No tomador de serviço. Então, ele é empregado do prestador,
Só que na hora de trabalhar, ele trabalha para quem? Para o tomador de serviço. Então, um exemplo, empresa de limpeza, McDonald's. O seu vínculo é com a empresa de limpeza. E você vai trabalhar onde? McDonald's. Mas, professora, eu só posso ter terceirizado de limpeza? Não. Porque agora você pode terceirizar tudo. Atividade meio e atividade fim. Qualquer atividade pode ser terceirizada. Tanto a atividade meio, serviços secundários de uma empresa, quanto a atividade fim, objeto principal da empresa. Professora, uma escola pode terceirizar professor? Pode. Um hospital pode terceirizar médico? Um restaurante pode terceirizar cozinheiro? Que tipo de atividade pode ser terceirizada? Tudo. Tudo. Agora, a reforma trabalhista é essa lei aqui, ó. Reforma trabalhista. Alterou essa lei. Por quê? A reforma trabalhista mexeu na lei da terceirização. Foi a reforma trabalhista que disse que não tem impedimento em terceirizar. Pode terceirizar tudo. Atividade meio e atividade fim. Tudo pode ser terceirizado. Só que cuidado, vamos falar disso agora. Quando você fala de terceirização, se perguntarem para vocês a quem pertence a principal obrigação de pagamento, salário, férias, 13º, FGTS, de quem é esse encargo? Prestador de serviço. Mas se ele não pagar, para quem repassa? Para quem vai essa responsabilidade? Ó, tomador de serviço toma para si a responsabilidade que é do outro. E entre eles, a responsabilidade é subsidiária. Basta existir o inadimplemento da obrigação para a subsidiária pagar, para o tomador pagar? Sim. Está trabalhando aqui. Desculpa, é empregado daqui trabalhando aqui. Seu salário está em atraso. Teu 13º está em atraso. FGTS não depositado. Se a pergunta for no polo passivo da ação, quem vai de primeiro? Primeiro da fila quem é? Prestador. Agora, você precisa colocar o tomador no polo passivo da ação, de forma subsidiária. Porque se ele, devedor principal, não pagar, quem é que paga? Ele, subsidiariamente. Professora, peraí. Acabou aquela história de terceirização lícita e terceirização ilícita? Acabou não. Continua a história ainda. A lenga, continua. Professora, o que é uma terceirização lícita? É quando você atende os requisitos da lei. Preencheu os requisitos, lícito, pode terceirizar, responde subsidiariamente, maravilha. E quando é que a terceirização é ilícita? Quando você descumpre. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você é terceirizado, quem manda em você? Não é o prestador? Não é ele que diz o teu posto de trabalho? Teu horário de trabalho? Para onde você tem que ir? Você chegou atrasado. Esse cara aqui, ó, pode dar esporro? Você é isso aí. Mundo fantástico de Bob. Aqui, ó, CLT. É um mundo de faz de conta, porque eu sei que lá fora o mundo é cão Sebastião. Mas para a OAB, a gente acredita no que está escrito na lei. É um mundo fantástico de Bob. A gente tem que pensar assim, porque se a gente responder com o que vive lá fora, Jesus, desespero, não vai dar certo. Então, assim, no mundo fantástico de Bob, OAB, FGV, a lei devidamente respeitada, sendo aplicada, ele é seu empregador. Ele é o tomador de serviço. Esse cara aqui pode ter para com você
E os variantes? Te controlar, te fiscalizar, te punir? Não. Quem é que tem que fazer isso com você? Ele. Aí você chegou atrasado. O ônibus quebrou, problema no BRT, Avenida Brasil um caos. Chegou atrasado. Esse cara diz assim, porra, fulano, chegou atrasado, assina aqui a advertência. Ui? Assina aqui, porra, volta para casa. Quero lá dentro para tua cara. Volta para casa agora. Chegou atrasado. Pode? Não. Professora, mas isso acontece, né? Acontece. E o que acontece quando o tomador começa a praticar os atos do poder diretivo, que é só do empregador? O que acontece? A terceirização, que era lícita, passa a ser ilícita. Não entendi a consequência, professora. Você, quando transforma em terceirização ilícita, lindo, são duas as consequências. A primeira consequência é a responsabilidade, olha aqui agora, solidária. Por que agora vai mudar? Porque você vai chamar de terceirização ilícita. E além disso, você pode pleitear o reconhecimento do vínculo empregatício com a tomadora de serviço. Tudo isso por quê, professora? Porque a terceirização tem que ser lícita. Lícita significa dizer respeitar os requisitos da lei. Não respeitou os requisitos da lei, a terceirização é ilícita. Eu não sou seu empregado, porra, para tu me dar esporro. Quem é você para me dar advertência? Quem é você para me fiscalizar? Por isso que nos contratos de terceirização sempre tem os chamados fiscais, anotadores, apontadores. Quem são essas pessoas? São essas pessoas que passeiam pelas empresas tomadoras de serviço. E aí, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma reclamação? Preciso dar alguma advertência? Preciso substituir alguma mão de obra? Tudo na paz? Estou aqui, hein? Deu ruim, me chama. Porque eu estou aqui para praticar o poder diretivo. Você não pode. Você é tomador. Mas eu estou aqui. Quando a empresa tomadora começa a praticar o ius variandi, a terceirização que era lícita passa a ser ilícita. E qual a consequência dessa ilicitude? Duas. A solidariedade entre tomadora e prestadora. E, além disso, o juiz reconhecerá o vínculo empregatício com a tomadora de serviços. Entenderam até aí? Você ia me perguntar. Não, vamos lá então. Professora, essa responsabilidade subsidiária numa terceirização alcança de que forma? Você tem que saber que a dívida reconhecida em sentença, ou seja, as obrigações descumpridas declaradas em sentença, obrigam integralmente o prestador de serviço. Então, a dívida é dele. Só que, pelo fato da sua mão de obra ser alugada, porque eu sou seu empregado e você pega a minha mão de obra e cede para outra pessoa. Você está alugando a minha mão de obra. Quando essa pessoa, que não é meu empregador, explora a minha mão de obra com a intenção de lucro, essa pessoa responde subsidiariamente. E essa subsidiariedade alcança o quê? A condenação integral. Multa, juros, dano moral, FGTS, INSS, tudo. A subsidiariedade diz, a dívida é dele. Se ele não pagar, quem é que paga? Você. Não, continua, aí é que é bonito, não sai. A gente compartilha. Entendeu? Só que primeiro eu tenho que cobrar de alguém. Isso é subsidiariedade. Primeiro eu vou cobrar de alguém. De quem é esse alguém? Ele. Primeiro eu tenho que mexer na conta dele, penhorar a conta dele, desconsiderar a pessoa jurídica dele. Tudo é ele. Primeiro, devedor principal. Se ele não tiver dinheiro, nem os sócios dele, quem é que responde agora subsidiariamente? A empresa. A empresa não tem dinheiro, vai desconsiderar a pessoa jurídica e o sócio
dessa empresa vai responder de forma subsidiária. Entendeu? Só vai compartilhar dívida, responsabilidade. Só que preste atenção. Quando você fala da terceirização, vou abrir um parêntese, quando a tomadora de serviço for a administração pública. Porque o que eu falei aqui no quadro para vocês é a tomadora de serviço aqui pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Aqui tem que ser empresa. Aqui tem que ser PJ, devidamente registrada no Ministério do Trabalho. Tem que ter um capital social mínimo. Depois, por gentileza, leiam a lei. Porque dependendo do número de empregados, aumenta o capital social, chega até a 100 mil reais. Tem que dar uma lida nessa lei, ok? Aqui tem que ser PJ. A tomadora pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Só que presta atenção agora. Havendo o inadimplemento da obrigação, quando se tratar de terceirização entre pessoa jurídica ou pessoa jurídica e pessoa física, um mero inadimplemento já responde subsidiariamente. Fulano, procure seus direitos. Está aqui o Zé, ó, no McDonald's, chapeiro, fritando hambúrguer, batata frita, está lá. O Zé não recebeu. A dívida é de quem? Dos dois. Principal, subsidiário. Não pagou, McDonald's paga. Paga por quê? Porque Zé ia tomar calote e não vai tomar mais. Um mero inadimplemento da obrigação responsabiliza esse tomador de serviço. Vou mudar agora. Quando o tomador de serviço for a administração pública, aí a gente tem que abrir a súmula 331 do TST. E a súmula 331 do TST, item 5, Vzinho, item 5, diz o seguinte, que a administração pública, na terceirização, somente responderá de forma subsidiária se ficar comprovado, é lá, no outro, isso, aluno da segunda fase, se ficar comprovado a culpa em eligendo, em vigilando. Professora, peraí, veio um atributo extra então agora. Quando a tomadora de serviço for a administração pública direta. União, Estado, municípios, autarquias, fundações. Nesse caso, basta o calote, o mero inadimplemento da obrigação para o Estado pagar, para o município pagar, para a União pagar. Basta falar, excelência, ó, eu sou empregado dessa empresa aqui, mas eu era maqueiro no Hospital Getúlio Vargas, terceirizado. Eu fazia a limpeza do Getúlio Vargas, terceirizado. O que você quer, filho? A empresa de limpeza fechou. Não pagou a Zé ninguém. Ninguém. Manda o Estado pagar. Manda a União pagar. O município pagar. Manda pagar, manda. Quer de quê? Tomei calote, excelência. O senhor não está vendo aí que eu não recebi nada? Manda pagar. Abre a súmula. Um mero inadimplemento das obrigações por si só não acarreta a responsabilidade da administração pública. É necessário comprovar o quê? A culpa em eligendo e a culpa em vigilando. Se não houver prova da culpa em eligendo, da culpa em vigilando, a administração pública não responde pelas dívidas da prestadora de serviço. Entenderam? Ficou claro para vocês? Professora, o coração já está acelerado aqui, ó. Que é, filho? De quem é o ônus da prova do inadimplemento, desculpa, da culpa em eligendo, em vigilando? Quem tem que provar que o tomador de serviço foi negligente? Porque é assim, gente, quando você terceiriza, não é porque você aluga mão de obra alheia que você vai fazer pagode. O certo é, fulano, tu pagou os empregados? Você recolheu o imposto? Você recolheu o FGTS? Você cumpriu com as obrigações? A hora extra tu pagou? Porque eles fizeram hora extra aqui. O que é isso? Dever de diligência, fiscalização, cautela. Quem tem que agir dessa forma? O tomador. Só que o tomador, no mundo prático, ele não está nem aí para isso. Ele só quer explorar a mão de obra.
Só que quando ocorre entre empresas privadas, não pagou, o tomador paga. Acabou. E quando for a administração pública, não basta esse calote. Eu tenho que demonstrar que a administração pública foi negligente. Ela errou na escolha, ela errou na fiscalização. Culpa em elegendo, culpa em vigilando. Como ela erra na escolha, como ela erra na fiscalização, ela paga? Paga. De que forma? Subsidiária. E graças a Deus, veio uma decisão ano passado, reforçada esse ano novamente, dizendo que o ônus da prova da terceirização perante a administração pública é dela e não do empregado. Aí você, graças a Deus. Não entendi, professora. Quem tem que provar que não errou, quem tem que provar que fiscalizou corretamente, é a administração pública. Porque se ela não provar que ela foi diligente, ela vai pagar? Vai. De que forma? Subsidiária. Entenderam? Agora, se a pergunta da prova for direta, terceirização em face da administração pública ou inadimplemento acarreta responsabilidade, vai dizer o quê? Não. O que é necessário? Comprovar. A culpa em elegendo, a culpa em vigilando. Se perguntarem sobre o ônus, está claro que foi decisão tanto do TST quanto do STF. Essas duas decisões. O ônus de comprovar a presença dessa negligência é do tomador de serviço, administração pública. Dúvidas até aí? Perguntas até aí? Para a gente fechar a nossa aula e o tema terceirização. Dentro dessa lei aqui, ó, trouxe a figura da quarteirização. Aí você, caraca, professora. Tá aqui, pai, não estou entendendo a terceira. Tu está trazendo a quarta? Como assim? Está lá na lei 6.019 de 74. Presta atenção no que eu vou falar com vocês. A regra é a seguinte. Prestadora de serviço contrata empregado que trabalha para a tomadora. De quem é a responsabilidade de pagar, assinar encargos? De quem é? Prestadora. Presta atenção no que diz a lei. Se a prestadora não quiser ter esse papel, que papel, professora? De contratar, remunerar, fiscalizar, dirigir a prestação de serviço, o que essa pessoa pode fazer? Ela pode contratar uma outra pessoa. Essa pessoa que contrata, dirige e fiscaliza esses empregados, que cede para essa, que vai ceder para essa. E aí agora você tem um quê? Quarteirização. Porque essa daqui vai ser uma empresa que só vai contratar e administrar empregado. Aí vai pegar esses empregados aqui, ó, e vai ceder para cá. E essa empresa aqui cede para cá. Ó, 1, 2, 3, o bucha. 4. E aí, professora, como é que ficam entre eles a responsabilidade? Não muda, subsidiariedade. A única coisa de importante é para falar que, nesse caso aqui, se o prestador de serviço não quiser ter essa responsabilidade, o que ele faz? Quarteiriza. O que é quarteirizar? Contratar uma empresa que vai ter a responsabilidade de dirigir, fiscalizar outros empregados. Entenderam isso daí? Professora, essa empresa aqui pode demitir um empregado e depois contratá-lo como terceirizado? O Zé é meu empregado. Zé, rua. 2 meses depois eu contratei Zé. Zé agora como terceirizado de outra empresa. Ou de uma empresa que eu abri como terceirizado. Pode? Cuidado. Vai poder? Vai. Mas tem uma quarentena. Tem um prazo. Quanto, professora? Quanto tempo ele tem que ficar? 180 dias. É um intervalo. Para que ele possa ser contratado. Cuidado com isso, ok? Demitir, eu tenho uma empresa, Evelyn, tenho uma empresa, e o Zé é meu empregado, não é terceirizado. Ele trabalha para mim. Eu demito o Zé e mando o Zé agora vir para a minha empresa de novo, agora como terceirizado.
precisou observar essa quarentena, esse tempo. Sob pena de quê? De ser considerada terceirização ilícita. Entenderam? Ficou claro para vocês? Dúvidas até aí? Tranquilinho? Pausa para o almoço de vocês. Mais tarde vocês retornam com outro professor. Bom final de semana, bom descanso. Até a próxima.